Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 5, Quando se vai a glória de Deus. Um comentário dentro deste livro do profeta Ezequiel. Na última lição, nós tivemos aqui a respeito das abominações do templo. E agora, nesta lição número 4, é uma sequência daquela visão tida no capítulo 8, que ali foi a segunda visão do profeta Ezequiel, e agora nós vamos ver o desdobrar desta visão numa outra visão, que seria então a terceira visão das 7 visões registradas dentro do livro do profeta Ezequiel. Na verdade, o capítulo 1, do capítulo 8 até o capítulo 11, forma uma só unidade literária. Não podemos confundir uma única unidade literária dentro de uma visão que foi o traslado do profeta de lá junto ao rio Quebar, em Babilônia, para Jerusalém. Ali ele tem a visão das abominações. Quando termina a visão das abominações, começa a terceira visão acerca da glória de Deus, da saída da glória de Deus. E é dentro desse ponto que a nossa lição ela gira. Num primeiro momento, o comentarista ele vai falar acerca da glória de Deus. Na sequência, a retirada da glória de Deus. No terceiro tópico, sobre o segundo templo, e no quarto tópico, que são divididos em 4 pontos a nossa lição, ele estará falando sobre o Senhor Jesus e o templo. Queremos aqui abordar de uma forma bastante objetiva a respeito da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus. O que é a glória de Deus? E também nós estaremos falando acerca das alianças, o compromisso de Deus com as suas promessas, com as suas alianças, a imutabilidade de Deus. E é dentro desse ponto que nós estaremos focando a nossa lição. Pois bem, aqui nós vamos ver logo no tópico 1, quando o comentarista ele fala o significado da glória de Deus. Primeiramente, ele aponta que no texto sagrado nós não vamos encontrar a palavra Shekinah, muito utilizada, disseminada no meio cristão, principalmente no meio pentecostal, quando fala-se da glória da Shekinah de Deus. Porém, a palavra traduzida por glória no hebraico é kavod, e no grego é doxa, e também timé, que é o significado para a glória de Deus. Assim, nós vamos encontrar a influência talmúdica da teologia judaica. A teologia judaica, firmada no Talmud, é que traz a palavra Shekinah. E que seria o que a palavra Shekinah? Seria a presença, a manifestação visível da glória de Deus. Assim traduz lá no Talmud uma referência da glória de Deus. Mas o que nós também podemos ver, primeiramente Deus, para entendermos a questão da glória, Deus sempre aparece, Deus sempre manifesta o juízo, o castigo, depois de retirada a sua glória. Nós vamos encontrar lá em Romanos, no capítulo 3, e no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta mesma expressão nós vamos encontrar também em Romanos, no capítulo 5. Agora, quando nós vamos para o Gênesis, lá no capítulo 3, no último versículo do capítulo 3, versículo 24, nós vamos encontrar que Deus expulsa o homem da sua presença lá do jardim por conta do pecado. Ambos estavam nus, ambos eles conviviam ali no jardim e só tomaram conhecimento da nudez após
o pecado. Isso mostra que o pecado, ele destituiu o homem da glória de Deus. O homem estava vestido com a glória de Deus. Adão via em Eva a glória. Eva via em Adão a glória. Quando o pecado entra, então eles deixaram de ver a glória e passaram a ver tão somente a matéria. Pois bem, quando nós olhamos para o texto sagrado, quando vai falar a respeito da glória de Deus, na lição passada nós vimos que haviam 4 abominações. E agora, no capítulo 9, nós vamos encontrar, do capítulo 9 até o 11, a retirada da glória de Deus. Ocorre que esta glória, ela sai em 4 estágios distintos. Ela sai em 4 estágios distintos. Ela se levanta do tabernáculo, se levanta, ou melhor, de sobre o querubim. Ela vai para a entrada da porta, ela pousa sobre a carruagem querubínica e dali ela vai para o Monte das Oliveiras. Nós encontramos que assim como o homem, lá em Gênesis capítulo 3 e no versículo 24, Deus ele expulsa o homem do jardim. Deus expulsou e colocou uma espada para guardar o caminho da árvore da vida. Logo, o homem não poderia adentrar de volta no jardim. Nós vamos encontrar em 1 Samuel, quando o povo de Israel já estava na terra prometida, durante o governo teocrático, porque ali o Senhor levantava juízes, o Senhor levantou profetas para a condução do povo. O governo era teocrático. E ali nós vemos, por ocasião dos filhos de Eli, Ófine e Finéias, eles levaram uma arca para a batalha, só que eles estavam vivendo uma vida de pecado, uma vida abominável na presença de Deus. Quando a arca é tomada, a mulher que estava grávida, a mulher de um deles, ela gera um filho, ela dá à luz um filho, e quando a criança nasce, as pessoas falam para ela: alegre-se, anime-se, porque você teve um filho, teve um homem. Mas ela disse tão somente: Icabote, foi-se a glória de Israel. E depois deste evento, nós vemos o levantar de Deus através do profeta Samuel. E Samuel, então, ele conduz o povo de volta para Deus. Deus levanta Davi e Davi conduz a obra de Deus como deveria. Chega o momento que Davi assenta no seu coração em construir uma casa, mas Deus o reprova e Deus fala para ele que não era para construir uma casa. E agora, em segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no versículo 11 até o versículo 19, nós vamos encontrar ali o que o Senhor fala com Davi, usando o profeta Natã. Ele diz, no versículo 11: desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Primeira promessa, Deus prometeu a Davi casa. Quanto aos teus dias forem completados e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o reino. Agora o Senhor faz a segunda promessa com Davi, acerca do reino. Versículo 13: este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Deus está falando, primeiramente casa, depois reino, e agora que esse trono seria eterno. Agora no versículo 16: porém tua casa, o teu reino, serão firmados para sempre,
diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. O que nós encontramos aqui? Deus assume o compromisso com Davi, com a casa, com o reino e com o trono. O Senhor assume este compromisso com ele. E agora nós vamos ver que este compromisso de Deus, ele se materializa na pessoa de Jesus Cristo. Se nós formos para entrarmos aqui nessa questão das alianças, nós precisaríamos de um tempo exclusivo para falar das alianças. Mas quero eu aqui, de forma sucinta, dizer que nós discordamos um pouco daquilo que é falado no tocante às alianças. A aliança edênica, a aliança adâmica, a aliança noéica, a aliança abraâmica. Depois dessa aliança abraâmica, ela tem 7 promessas, que essas 7 promessas que Deus fez a Abraão, elas se cumprirão ipsis literi, segundo a palavra que Deus falou. São aliança incondicional. Após, nós vamos encontrar a aliança jacoítica, que quase ninguém fala, aliança jacoítica. Esta aliança jacoítica é quando Deus, no capítulo 35, muda o nome de Jacó para Israel. Deus faz uma aliança com Jacó e agora muda-lhe o nome para Israel. A prova disto é que o Israel, a nação de Israel, é conhecida por esse nome até os nossos dias, e assim o será durante o milênio. Israel, uma aliança que Deus assumiu com Jacó. E agora nós vamos ter a aliança mosaica, que é uma aliança condicionada. Lá no capítulo 19, versículos 5 e 6, nós vamos encontrar a conjunção se. Ali nós encontramos a aliança mosaica. E esta aliança mosaica, ela foi repetida lá na Palestina. Ela foi nas campinas de Moabe para a geração futura. É a mesma aliança condicionada. A 7ª aliança, a aliança davídica, a aliança em Davi, esta que acabamos de comentar, também uma aliança incondicionada. Foi Deus quem assumiu o compromisso de fazer com Davi. E por fim, a nova aliança em Cristo Jesus, quando ele celebra a ceia do Senhor. A falha de Israel redundou para que a igreja assumisse ministerialmente, anunciando o nome de Deus, tornando o nome do Eterno, a salvação do Eterno a todas as nações da terra, como Deus havia prometido para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus levanta os gentios, e os gentios, a igreja gentílica. Agora Deus tira nesse ato de tempo, Deus então, por um pequeno momento, quando nós vamos estudar o livro de Romanos, Romanos capítulo 9, fala do Israel do passado, capítulo 10 fala do Israel do presente, e capítulo 11 fala do Israel do futuro. Lá em Romanos nós vamos entender as promessas de Deus no tocante a Israel, o compromisso de Deus no tocante a Israel. É bom lembrar que a descendência na carne do Senhor Jesus, ela não veio por Salomão, ela veio por Natã, filho de Davi, que dela veio Maria, onde o Senhor Jesus foi gerado, e ali o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o trono veio por Salomão, que chegou a José. Então, por direito, o Senhor Jesus, rei de Israel. O tempo não é possível para esgotarmos e esclarecermos esses detalhes, mas fica aqui esse colóquio para que possamos entender. Quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel,
no capítulo 9, nós vamos encontrar, primeiramente, esta visão do capítulo 8, um homem de fogo pega pelos cabelos, como nós vimos na lição passada, e o transporta lá junto ao rio Quebar, da sua casa, em Tel Abib, e o transporta para Jerusalém em visão. Foi um traslado, não foi um traslado, foi um arrebatamento em espírito. E agora, esta segunda visão, ela ocorre 14 meses depois da primeira, registrada no capítulo 1. Agora, no capítulo 9, nós vamos encontrar a saída da glória de Deus, quando a glória de Deus deixa a casa, as 4 abominações, e agora nós vamos ver 4 estágios da saída da glória de Deus. O interessante, amados, como já falamos aqui, a glória, ela sai nos 4 estágios, ela se levanta de sobre o querubim, ela vai para a porta, ela vai para o pátio, ela vai para o Monte das Oliveiras, e dali a glória de Deus vai embora. E esta glória, nós lá estudaremos o seu retorno na lição de número 11, que é também a 6ª visão do profeta Ezequiel, o regresso desta glória no templo do milênio. No capítulo 9, nós vamos ver que o Senhor, antes de executar o juízo, o Senhor retirou o povo. Deus sempre retira a sua glória antes de executar o juízo. E nós vamos ver aqui que o Senhor, no versículo 2 do capítulo 9, e eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho. 6 homens com armas destruidoras, e entre eles o 7º homem, vestido de linho com o tinteiro na mão. Primeiramente, Deus usa, é uma figura das nações. Esses 6 homens é a figura das nações que Deus usaria como chicote contra o seu povo, pela rebelião, pelo pecado do seu povo. Deus agora usa esses homens. Porém, quando nós observamos esse homem de linho, ele é uma figura da presença de Deus, do executor divino a respeito do castigo. Porque o castigo vem, mas Deus guarda sempre os fiéis. Os fiéis são protegidos por Deus no tempo da calamidade. E esse homem, ele sai para marcar os fiéis, assim como ocorre no Apocalipse. Eles são marcados antes do juízo da tribulação. Os fiéis serão marcados por Deus. E aqui, este homem tem esta figura. Aí nós vamos encontrar que no versículo 3 do capítulo 9, a glória, ela se levanta de sobre o querubim. Mas quando volto a falar do homem vestido de linho, com o tinteiro na mão, que ele sai para marcar as pessoas que choravam e lamentavam pelos pecados, se nós olharmos lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 49, nós vamos ver que o Senhor Jesus diz: eis que vim lançar fogo sobre a terra, e o que mais quero, se já está aceso? Nós vemos, quando falamos da glória, esta glória, que ela foi manifesta várias vezes no Antigo Testamento. Lá no tabernáculo a glória veio, no templo a glória veio, no templo de Salomão. Lá no Sinai, quando Moisés falava com o povo, a glória de Deus se manifestou. Mas, quando nós olhamos para o profeta Ageu, nós vamos encontrar que ali no capítulo 2, que ele vai dizer que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira. Aquele templo de Zorobabel, ele foi embelezado por Herodes Magno, ou por Herodes o Grande.
Então ele embeleza, aumenta, reforma, enriquece aquele templo. Só que naquele templo não foi a glória visível lá do tabernáculo, lá do Monte Sinai, lá do templo de Salomão. Foi o próprio Jesus, o próprio Deus, a manifestação da glória de Deus, a presença do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No caso, Deus Filho, ele foi apresentado lá naquele templo. O Deus Filho, ele combateu com os doutores, foi interrogado e interrogou os doutores ali naquele templo. Quando já no seu ministério, ele curou naquele templo, ele ensinou naquele templo, ele pregou naquele templo, ele manifestou o poder de Deus naquele templo. Isto mostra o cuidado de Deus para com seu povo, a manifestação real da presença de Deus. Porque onde Deus está, a sua glória se manifesta. Agora, o Senhor, ele se manifesta fisicamente. Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, do unigênito do Pai. Assim registrou o evangelista João, a respeito da presença da glória de Deus na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece? A glória vista que estamos a estudar, ela foi levantada do templo, foi para o átrio, ela saiu para o Monte das Oliveiras. Mas Jesus, nós vamos lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, nós vamos ver ali que o Senhor Jesus, ele ensina no templo. Ali o Senhor, ele entra no templo. Ali ele combate com os fariseus. Ali o Senhor profere o ai contra os fariseus. Ali o Senhor profere os ais contra os escribas. Ali o Senhor combate os hipócritas. Aí ele vem no versículo 35, o Senhor vai fechando aqui o assunto e começa a falar algumas coisas que aqueles homens ficaram preocupadíssimos. Ali o Senhor, quando termina esse ensinamento, que eles vão saindo, e os discípulos chamam a atenção do Senhor para a beleza do templo, no capítulo 24. Aí no versículo 2 o Senhor Jesus responde: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70, isto aconteceu com o exército do general Tito, que destruiu totalmente o templo. Mas assim como o templo foi destruído no ano 586, pelo exército da Caldeia, agora o templo de Herodes, o templo de Zorobabel, embelezado por Herodes, foi destruído pelos romanos no ano 70. Lá a glória foi para o Monte das Oliveiras e dali ela subiu. E agora em Atos 1, nós vamos ver que a glória do Deus presente, ele também do Monte das Oliveiras, ele subiu. Primeiramente a glória de Deus foi. E a Bíblia se cumpre literalmente. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo de Deus na terra. Não somos templários ou templistas. Claro necessário é que haja um templo para que nós possamos nos reunir, para que possamos celebrar a ceia, participarmos das nossas comunhões e exercer os sacramentos. Porém, em particular, cada crente, cada cristão é um templo para a morada de Deus em espírito. E assim como o templo físico, nossa vida espiritual precisa ser santificada.
Nós temos que ser santificados, espírito, alma e corpo, como diz lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23, plenamente preservados em santificação, em santidade, separado desse mundo, para sermos arrebatados naquele dia. Porque lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.